Mas vamos lá. O Conselho Tutelar juntou com a cultura. Então, o Conselho Municipal de Entorpecentes, eu tirei essa pecha da droga, né? Quer dizer, diga não às drogas. Ora, dizer não às drogas é um passo difícil, mas não é o mais importante. Mais importante que dizer não às drogas é você ter uma alternativa de sim. Isso. Dizer sim à vida. Uma alternativa à droga, né? Exatamente. É um prazer, que a gente sabe que a pessoa não vai buscar aquilo para sofrer, a pessoa vai buscar um prazer, a gente sabe disso. E aí, então, eu vou, por causa desse meu trabalho, eu vou ganhar o prêmio, eu vou ser cidadão petropolitano, vou me dar o título de cidadão petropolitano. Pedro, localiza o público no tempo aí. A gente está na década de 90. Isso aí eu começo no Comem entre 87 e 91. Tempo longuíssimo. E em 94 é que eu vou ganhar o título de cidadão petropolitano. 94, tá. E esse trabalho ele se manteve enquanto você esteve na secretaria ou... enquanto eu fui presidente ele se manteve, mas aí eu percebi que foi falta de vontade política, né? Sempre. Eu vi que eu tinha uma responsabilidade enorme nas costas, que eu tinha apenados, porque era a famigerada Lei 6368 da ditadura. O usuário era alguém que cometia um delito na esfera criminal. Né? Eu não tinha nenhuma estrutura. Exatamente. Não tinha recuperação, não se falava em recuperar. Não, era pena de privação de liberdade. E aí, o que eu comecei a fazer? A ter apenado sobre minha responsabilidade e o nosso grupo. E o que aconteceu com a prefeitura? A gente aumentando e não dava um apoio nenhum. Eu vi que eu ia entrar numa situação difícil. Eu pedi a minha saída, até citando o Ortega y Gasset, né? Nós somos nós e nossas circunstâncias, né? E eu tinha razão, porque com a minha saída o projeto se interrompeu. Bonito, do Ortega, nós somos nós e nossas circunstâncias. Né? Muito bem. E aí, ainda, dentro desse campo, eu continuo muito inquieto com a questão da cultura. E crio aqui, com um grupo de amigos, uma associação entre amigos que eu dou o nome de Fórum de Ciências, Artes e Ofícios. Pedro, que vai ganhar também... Pedro, peraí. Desculpa. Peraí, porque é muita informação. Vamos acelerar. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão, dessa tua experiência nessa... Porque é um assunto atual, é um tema importante na nossa cultura hoje, sempre foi, né? Mas você deu início a um trabalho que me parece deve ter tido uma repercussão, porque hoje existem alternativas para esses pacientes usuários de drogas. Então, eu queria te perguntar se você, quando saiu, se você manteve assim, esse tema no seu radar, como de hoje os jovens falam radar, né? No seu radar. Se você manteve esse no seu foco de estudo, se esse trabalho onde você teve assim, a coragem de lidar com esses pacientes, com as pessoas, usuários de drogas, como é que foi a repercussão do trabalho, ou seja, os resultados, né? Quer dizer, porque quando entra a política, a gente, como você falou, você bota uma interrogação, né? Então, mas você conseguiu observar um pós-trabalho, ou seja, o resultado disso. Hoje você vê que era uma forma adequada, você vê lugares, outras instituições que estejam fazendo um bom trabalho nessa área de usuários? Então, do ponto de vista pessoal, eu nunca me interessei pela clínica das adicções, usando aí para o público leigo os vícios, né, as drogadicções. Eu nunca me interessei por essa clínica, né? Não cheguei a fazer essa clínica. O meu projeto sempre foi a compreensão do fenômeno. E aí sim, a psicanálise tinha o que oferecer.
Muito. Já o próprio Freud, Rado, aquele Eduardo Kalina, com o trabalho dele maravilhoso, né? O Claude Liebenstein, enfim, tem muita gente que trabalhou nisso, né? E o Liebenstein e o Maurício Nobel, e o Maurício Nobel, né? Que o Eduardo Kalina, não é isso? Sim. Os argentinos que vinham para o Rio na década de 70. Exatamente. Então, a minha ideia era a compreensão do fenômeno. E no Rio de Janeiro evoluiu muito. A UERJ fez um núcleo, que é o NEPAD. O NEPAD foi fruto dessa política do meu amigo, falecido amigo, ano passado, a quem levou meu nome ao prefeito, que chamava-se Domingos Bernardo, uma pessoa iluminada, enfim, e que é, inclusive, uma referência. Até quem quiser botar aí, Domingos Bernardo de Aloysio Silva Sá, Domingos Bernardo Silva Sá. Vocês vão ver um currículo estúpido. É uma das nossas maiores autoridades dentro desse campo. O trabalho que fez com a Ayahuasca, né? Que é o Santo Daime. Imagina que eles queriam colocar o Santo Daime dentro da portaria da DIMED. Com uma violência, com aqueles grupos amazônicos, e o Bernardo foi incansável com isso. Enfim, então, era essa época em que a gente tinha um recorte cultural. Então, depois que saí do Comem, eu continuei fazendo o que eu fazia, que era a clínica psicanalítica, essencialmente a clínica de neuróticos e das neuroses, né? E que somos todos, né? Somos nós, né? E Freud ajudou a entender que a neurose e a normalidade é uma questão de quantidade, né? Não de qualidade. E as psicoses, em alguns casos, enfim. Mas nunca fiz clínica de dependentes. Mas esse trabalho te ajudou, entendeu? Você levou para a sua vida, para a sua clínica, uma compreensão sobre esse mundo desses pacientes, né? Principalmente para valorizar os grupos de ajuda mútua. Novamente, o grupo. Que é, para mim, a maior ferramenta que existe. O grupo ele é terapêutico por si só. Então, até hoje, o melhor caminho, quem está atravessando um problema desses, é exatamente o coletivo. São os famosos NAs da vida, os AAs da vida, os grupos de ajuda mútua. São muito importantes. Eu não sei se nós tivemos um evento uma vez lá na sociedade, se você participou. Eu não vou entrar nisso, mas foi lá na sociedade que eu escutei o pessoal da Vila Serena, não sei se você lembra da Vila Serena. Sim. Claro. Eles vieram aqui, e aí foi ali que eu falou que primeiro a AA, depois a gente cuida vai fazer, tem sempre começar pelo AA. O AA é o primeiro caminho, né, para cura, né, para recuperação. Sim, Márcio, porque ainda dentro desse campo, se isso pode interessar o nosso grupo de ouvintes, por incrível que pareça, os maiores problemas que o ser humano tem ainda são com as drogas lícitas, né? As famosas ditas drogas lícitas. Realmente, a droga que mais sequela, que mais mata ainda é o nosso álcool, né? E não estou demonizando, mas mostrando que isso é fato. Isso é fato, né? Então, essa foi um trabalho para descriminalizar a linguagem, sabe? A ideia de você ter um outro tipo de cuidado quando está lidando com isso. E essa questão você vê que avança com dificuldade, né? As resistências são muito grandes. Então, eu continuo dizendo que o problema é sociocultural. Por quê? Porque as drogas sempre existiram. O ser humano sempre, Márcio, teve a necessidade de mudar sua senso-percepção, alterar sua senso-percepção. Dizem que Noé tomou um porre, né, de cerveja depois que fez a empreitada. Aí eu não sei se ele tomou um porre depois da empreitada ou se foi o porre que fez a empreitada. A gente pode fazer aqui uma brincadeira, mas é um registro bíblico que ele tomou a cerveja, parece que ele teria se embriagado, né? Já, né, tem uma passagem do Velho Testamento que Noé passa por isso. Enfim, o que eu quero dizer é que a necessidade da gente alterar a nossa senso-percepção é uma coisa tão antiga quanto a humanidade. A palavra psicofármacon é mantra.
Psicofarmacon é mantra. Porque dava as pessoas que ficam em jejum fazendo aquelas coisas têm aquelas alterações. A gente sabe disso, quem faz meditação e jejum, não é isso? Muito bem. Então, o problema, eu continuo vendo como um problema sociocultural, entende? Ou seja, o problema das drogas como problema de saúde pública, como eu digo assim, como endemia, como epidemia, vem com a sociedade de consumo. A gente pode dizer o seguinte, já que a gente está nesse tema ainda, eu entendo assim, que consumir é uma coisa que a gente faz na vida. A gente consome oxigênio para viver, a gente consome comida, a gente consome tempo. Então, consumo é um meio. Agora, uma sociedade que o consumo deixa de ser meio para ser o fim é consumir-se. Sim, é consumir-se. Pronto, tá explicado o drama humano aí. Ou seja, o consumo não pode ser finalidade, ele tem que ser meio. Né? A finalidade tem que ser outra, de encontro, de aumento da sua existência. Então, eu acho que se o ser humano não encontrar meios de encontrar recursos na cultura, recursos sociais, para aplacar sua ânsia, as drogas vão continuar tendo o seu papel. É fantástico. Eu pleno acordo com isso. Eu acho que a cultura... Eu fiquei muito... Quando eu vi aqui o seu trabalho, que você falou de arte arte na praça, esse diálogo, eu falei, isso é tudo de bom. Você poder... Fala para as pessoas, como é que foi esse trabalho? Como é que... ainda acontece? Ou a gente está dando um salto muito grande? Não. Ele parou, claro, até antes da pandemia. Parou antes da pandemia. Márcia, é isso aí. Eu acho que você conduz muito bem o seu entrevistado, né? Agora eu estou entendendo. Pedro, não atropela. Calma que a gente chega lá. Mas a minha preocupação sempre é de não onerar o público, sabe? De não ficar uma coisa demorada. O nosso público, ele é paciente nos dois sentidos. Então tá bom. Vamos lá. Isso, a praça. É o fórum. Eu vou criar o Fórum de Ciências, Artes e Ofícios. Olha que pomposo, né? Olha só, Fórum de Ciências, Artes e Ofícios. Mas olha, foi muito bacana. O Fórum de Artes e Ofícios, ele teve uma duração entre 1998 e 2005. Nossa, são 20 anos? E ele vai ganhar e eu vou ganhar o prêmio de utilidade pública municipal em 2003. Olha. Por quê? Porque a minha ideia era criar um ambiente de encontro. Aliás, eu tenho um trabalho que está até no meu site, tem meu domínio, pedropaulazevedo.com, que eu levei lá para o Instituto Sete Sapiens, que eu escrevi chamado Bem-Estar na Cultura. Eu faço uma dialética com o trabalho de Freud, né? Eu sempre colei muito dele. Então, quem não, né? Eu colo demais. Que novidade, Pedro! E aí, então, o bem-estar na cultura era criar o que eu chamei um projeto de felicidade sustentável, que, trazendo o nosso Joel Birman, aqui a luz, vai falar que chega uma hora que você tem que aprender a sustentar o desamparo, que o ser humano é um ser desamparado, isso o professor ensinou a gente, e que o que a gente tem que saber fazer é sustentar o nosso próprio desamparo. Então, a cultura e o outro qualificado é o maior ansiolítico que existe, é o maior antidepressivo que existe. Deixa eu te perguntar, você acha que isso que você falou, que o Joel falou, quando ele escreveu, você acha que tem a ver com a saída
a relação da dependência eterna do ser humano, ou seja, a gente sempre, mesmo a gente se auto... Uma pergunta, tá? É um questionamento. Mesmo se auto-sustentando, a dependência ela vai diminuindo, né? O ser humano ganha uma autonomia, mas a gente está sempre com uma dependência. Você vê alguma ligação nisso? Sim. Eu gostaria de abordar isso lembrando de novo esse grande amigo, que foi uma das maiores amizades que eu construí na maturidade. Eu tenho bons amigos, aqueles que não são, que a gente conta pelos dedos, mas que, né? E chama o Domingos Bernardo. O Bernardo tem uma frase, esse que fez esse trabalho todo no campo das drogadicções, que é um advogado, membro da IAB, um homem brilhante. O Bernardo tem uma passagem dele que ele fala assim: dependência ou morte? Explico. Dependência ou morte. A palavra dependência tem a ver com os frutos que estão na árvore e dependere, estão ali pendidos. Se você arrancar aquele fruto dali, ele morre. Ele precisa daquele momento para a sua maturidade e chegar ao seu ciclo final. Então, tem uma fase que, se você interrompe o processo de dependência, você não vai conseguir inaugurar a independência. E, por outro lado, se você quer manter você sabe, o pós-termo, né? O bebê tem que sair, pô. Pronto, a mesma coisa. O mesmo lugar que foi para ele o lugar de vida, se ele não sai dali, vai ser o lugar de morte, né? Então, eu acho, Márcio, que o processo de independência é algo que tem uma relação histórica com a dependência. Só que há uma coisa que eu usaria para uma linguagem leiga, para a gente não complicar muito aqui, eu chamaria, gente, do que eu diferencio de dependência essencial para aquilo que eu chamaria dependência instrumental, ou interdependência. Ou seja, uma pessoa que depende de uma escova de dente para escovar seus dentes, de uma chave de fenda para usar os parafusos, enfim, depende de um óculos para poder... São interdependências. Agora, quando a dependência é essencial, ou seja, que você precisa de alguém, de alguma coisa, ou de alguma ocasião, ou de alguma situação para ser, essa situação aí é complicada. O Poetinha tem uma passagem, né, o nosso querido Vinícius, que vai falar assim: eu sem você não sou ninguém. E isso a gente pode aceitar no momento de dor, de paixão, mas uma pessoa que sem o outro não é ninguém é algo que realmente está fora do campo. Né? A pessoa, quando você está falando da pessoa que ela consegue construir o eu, ela consegue criar, né, e ter as dependências, né, quer dizer, é quase que uma maturidade, né? Tem a dependência, mas tem a sua autonomia, tem a sua liberdade, a sua forma de... mas a dependência... A expressão dependência, que é muito forte, né? Fala dependência, parece que a pessoa é grudada. A dependência é algo que seria comum, a gente, como você está falando, quer dizer, eu estou construindo essa live, esse nosso encontro, sozinho, poderia até fazê-lo, mas seria muito difícil, né? Mas eu dependo de pessoas para poder, né, estar com você aqui. Que seria o que você chamou de interdependência. Seria próximo disso ou não? Exatamente. Ou seja, Márcio, para um minuto, pensa um minuto. Não precisa um minuto, um segundo, alguns segundos. O que seria de nós dois aqui sem o público que está nos ouvindo? É outra coisa. É outra coisa. E esse público que está paciente ouvindo, ele dá sentido a eu poder me preparar, a você me fazer as perguntas. E aí é que eu vejo o papel da cultura. E essa é a grande sacação desse gigante. Eu sou
parcial, né? Esse homem chamado Sigmund Freud, que vai comparar a civilização ao projeto a um processo de desenvolvimento como um processo humano. Ele compara. A civilização vai acontecer igual um feto bebê que vira um adulto. A mesma coisa vai acontecer com a civilização. Isso é uma jogada de mestre dele. Ou seja, a gente vai sair das hordas primevas para poder ter um sistema legal, um sistema de leis, todo um complexo de coisas. Quer dizer, todo um processo de desenvolvimento, que nem aquela criança, que é um bichinho egoísta, que pode se tornar amanhã